de loucos invade a sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário, uma produção dos alunos de Comunicação Social da Univeritas UNG, em parceria com o portal Leia Já Online, Rádio UNG e o Web Rádio Coringão. Muitíssimo boa tarde, ouvintes fiéis da nossa Web Rádio Coringão. Hoje é sexta-feira, dia 27 de setembro de 2019, dia de Timão Universitário. O programa que inaugura o seu fim de semana de Corinthians está no ar em www.radiocoringão.com.br. O Timão Universitário, que é uma produção dos alunos de Comunicação Social do curso de jornalismo aqui da Univeritas UNG, em Guarulhos, sim, em parceria com a nossa Rádio Coringão e a Rede Corintiana de Rádios, com a Rádio Livre Gaviões, a Rádio Fiel Macabra e a Rádio Itaquera em 87.5 FM na região da Arena Corinthians. Eu sou o Alex Dinarte e junto comigo a mesa de debates mais corintiana do seu rádio, Dom Agenor Júnior, Vitor Rossi e Elias Macedo, ali na nossa ponta esquerda, lá nos trabalhos técnicos, sob supervisão do maestro Marcos Floriano, o Rocage da Viela da Cerveja, o nosso Gilvander Arrascaeta Alves Neto. E no Timão Universitário de hoje, você confere o Timão na Mídia. As notícias do Corinthians que movimentaram a imprensa esportiva durante a semana. O Campeonato Brasileiro, que pela 20ª rodada, o Timão vence o Bahia em Itaquera e se mantém na parte de cima da tabela. Na sequência do torneio, o Corinthians recebe o Vasco pela 22ª rodada em Itaquera e viaja até Chapecó na próxima quarta-feira para enfrentar a Chapecoense em jogo atrasado da 21ª rodada. Pela Copa Sul-Americana no Equador, Corinthians faz 2 gols, mas sofre um empate e está eliminado. Hoje tem o provão sobre esta partida contra o Independiente Del Valle, também a participação dos colaboradores da Rádio Coringão para falar da Sul-Americana, da sequência no Campeonato Brasileiro, tá bom? Tem o Fala Fiel também, que é a interação dos ouvintes do Timão Universitário, além do Eternamente em Nossos Corações, que homenageia o Edilson, o nosso capetinha, também o Storintias, sempre contando aí o relato de um jogo da história do Timão, além das notícias do futebol feminino, com o boletim da Jade Jimenez, claro, da repórter Jade Jimenez da Rádio Coringão. Também falaremos de basquetebol e de futsal do Timão, aqui no nosso Timão Universitário. Rapaz, sempre no ar, ao meio-dia, toda sexta-feira, a edição semanal do nosso Timão Universitário. Eu lembro a você, irmã corintiana e irmão corintiano, que a Rádio Coringão é ouvida em todas as partes do planeta, por meio do site radiocoringão.com.br, também nos aplicativos TuneIn, Radios.net, sites retransmissores de rádios ao vivo, ou seja, você só não ouve e não participa da programação mais corintiana do mundo se você não quiser. O Timão Universitário também está no site da Univeritas UNG, em www.ung.br/multimídia, para interagir conosco. Siga-nos nas redes sociais, como o Twitter, no @TimãoUni, no Instagram, @Timão Universitário, e também no Facebook, facebook.com/Timão Universitário. E nós estamos também no YouTube da Rádio Coringão, no canal do YouTube, no canal da Rádio Coringão, no YouTube. É isso mesmo, lá em youtube.com/Rádio Coringão, sempre a partir das 18 horas do sábado. Inscreva-se por lá. A gente saúda também o pessoal que ouve as reprises aí do programa na Rádio Coringão, na Rede Corintiana de Rádios. Alô aos alto-falantes da fiel torcida corintiana, o nosso salve aí, todo mundo que ouve a gente, as reprises aí para que você confira às 15 horas da sexta, às 20 horas da sexta, 3 horas da manhã, 10 horas da manhã, 15 horas e 20 horas do sábado e no domingo às 10 horas da manhã. É isso aí.
Tem Timão Universitário o final de semana inteiro na Rádio Coringão. Vamos lá, vamos em frente com a edição desta sexta-feira, porque eu já falei demais e agora é a vez dele, Dom Agenor Júnior e o Timão na mídia. Alô, fiel torcida corintiana, quem fala é o Casagrande. Vamos vibrar, mas sem violência. Timão na mídia. Boa tarde, meu caro Dom Agenor Júnior. Boa tarde, meu querido Alex. Boa tarde, amigos da mesa. Boa tarde, queridos ouvintes. Vamos começar aqui com as principais notícias do Corinthians que circularam nessa semana. Começando pelo UOL. Sornosa crê em título do Brasileirão e diz que vai torcer pelo Del Valle. Lance. Love elogia a dupla com o Bocelli e diz que Corinthians não sentiu a altitude de Quito. Meu Timão. Corinthians e empresário de Pedrinho se reúnem e renovação fica próxima. Estadão. Após a eliminação na Copa Sul-Americana, André Sanches garante a permanência de Carille. E Globo Esporte. Eliminado da Sul-Americana, Corinthians volta ao Brasil sem protestos em aeroporto. É isso aí, meu caro Dom Agenor Júnior, as notícias do nosso Timão na mídia, quadro que abre semanalmente o nosso Timão Universitário, com alguns dos destaques aí da imprensa. Claro que a imprensa deu bastante visibilidade ao jogo da última quarta-feira, né, na derrota do Corinthians, no empate, né, do Corinthians, derrota sim no placar agregado por 4-2, 2-2 lá em Quito, no Estádio Olímpico Atahualpa. Que bonito nome, né, do estádio lá no qual o Corinthians foi eliminado. É isso aí, meu caro Vitor Rossi, boa tarde. O seu principal destaque aí do Timão na mídia, escolhe uma aí, meu caro Vitor. Boa tarde, Alex, aos ouvintes. O destaque aqui é do Estadão, que diz que após a eliminação na Sul-Americana, André Sanches garante a permanência de Carille. O Carille tem um trabalho muito bom no Corinthians, né? E a gente sabe que não é todo o time não vai vencer todas as partidas, vai vencer todos os campeonatos. Isso acontece, né, na maioria dos clubes, né? Passa 2, 3 partidas sem vencer e o treinador fica ali na corda bamba, né? Mas algo que acontece, é uma coisa natural. O Corinthians, infelizmente, foi eliminado. No Campeonato Brasileiro teve algumas partidas que deixou a desejar, mas não teria por que mudar o treinador e mudar a cara do time, né? Eu acho que isso, mudando o treinador e trazendo ideias novas, poderia até prejudicar mais o time, fazendo com que não conseguisse mais render aquilo que a gente sabe que rende, né? Eu concordo plenamente, não vou acrescentar absolutamente nada, nenhuma vírgula do que o Vitor falou, que é exatamente essa maneira com a qual eu penso e concordo perfeitamente. O Vitor aí foi bem sucinto e objetivo neste comentário na escolha da notícia aí. Meu caro Elias Macedo, boa tarde, o seu destaque aí do Timão na mídia, meu caro Elias, por favor. Boa tarde, Alex, amigos da mesa, ouvintes. Vou destacar essa do UOL, Alex, que Sornosa crê em título do Brasileirão e disse que vai torcer pelo Del Valle. É legal ele crer, né? Porque a gente vê que o Flamengo tá realmente voando, né? E o Corinthians, assim, não tem demonstrou depois da Copa América, não perdeu muito, né? Começou agora essa semana a perder, né? Essas 2 últimas semanas. Tava vindo empates, em vitórias, mas, assim, pra título, eu acho que o Sornosa tá bem otimista, né? Eu creio que pelo menos um G4 aí, um bem posicionado, seria legal. Lógico que eu quero crer, mas, assim, esse time, assim, pra título não me faz crer, né? A gente, claro, tem que trabalhar, né? São 18 jogos, aí tem bastante jogo, sim. O Flamengo tem um time melhor, tem times aí à frente do Corinthians um pouquinho melhor, outros que estão ali junto na tabela e acabaram tropeçando aí nessa rodada, porque o Corinthians não jogou ainda, né? O Corinthians bota essa rodada da última quarta-feira aí, a 21ª, o Corinthians só bota em ordem na próxima quarta-feira, dia 2 de outubro, lá em Chapecó. São 18 jogos aí, o Corinthians poderia aproveitar bem, né? Não sei se exatamente para chegar no título, né, Elias, concordando aí com o que você disse, mas para praticar um futebol melhor, né, para reestruturar o time que o Carille ainda não conseguiu achar no decorrer do ano, né? A gente sabe das dificuldades e também eu pouco critico, porque eu concordo com o que o Vitor disse aí, a condição é essa, a manutenção é sempre o melhor caminho, porque a gente tá vendo aí rivais nossos aí, o próprio São Paulo, né,
acabou de demitir o quarto técnico do ano, é um absurdo, isso não vai funcionar, né? É claro que para nós como torcedores, tanto faz, que troque amanhã também de treinador e para nós aqui no Corinthians pouco influi isso, mas pra gente ver que os trabalhos com mais longevidade, essa é a palavra, né? Com um pouco mais aí de tempo para trabalhar, fluem um pouco melhor. É isso, Elias? Isso. E até essa permanência que o Andrés falou, né? A permanência do Carille me faz lembrar quando ele bancou o Tite, né? Quando a gente perdeu uma situação Tolima, até né? mais crítica, talvez, né, Elias? Isso pode ser o início de, talvez, histórias maravilhosas no ano que vem, né? Quem sabe? Tem que confiar, né? Cara. Tem que confiar e trabalhar, e ficar demitindo o técnico não é o caminho. Meu caro Dom Agenor Júnior, quer escolher alguma aí pra a gente já passar pro debate sobre o Campeonato Brasileiro e Sul-Americano, ou vamos em frente? Aproveitando o ensejo a permanência do técnico, claro. Eu acho que foi interessante essa do Globo Esporte também, que o Corinthians volta ao Brasil sem protesto. Eu creio que isso se baseia muito da forma porque a gente, pra confirmar que a gente perdeu no primeiro jogo. Então a gente já foi pro segundo, assim, ia ser na altitude, ia ser difícil, mas o modo como perdeu, pelo menos o Corinthians jogou bem pra caramba, bicho. Jogou muito bem o jogo, foi atrás do resultado, infelizmente tivemos algumas falhas na zaga, mas realmente não tinha o que protestar ali. Infelizmente a gente deu tudo de si, mas o futebol é isso, não teve resultado, mas acho que não é o ponto, tipo, o pessoal falar que tá em decadência, não tinha por que protestar mesmo, agora é bola pra frente, focar no Campeonato Brasileiro ali, confesso também que acho que ser campeão até vice é um pouco difícil, acho que até os paulistas vão disputar ali uma terceira e quarta vaga na Libertadores, mas não é crise, não é nada não, acho que o Corinthians está bem estruturado e pelo menos do Carille é certeza. É isso mesmo, é isso aí, meu caro Dom Agenor Júnior. Este é o Timão na Mídia, quadro que inaugura o nosso Timão Universitário, sempre aqui às sextas-feiras, ao meio-dia, na Rádio Coringão e na Rede Corintiana de Rádios. É isso aí, rapaziada, vamos lá, vamos falar do Coringão dentro do campo. No último sábado, o Corinthians recebeu o Bahia pela primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Não foi nenhuma apresentação de gala, mas o Timão foi bem e venceu por 2-1 com gols de Wagner Love e Cleison. O gol decisivo do quase nunca decisivo Cleison, você ouve agora no Timão Universitário, na voz de Jussivan Tomás, da Rádio Coringão. Vai Corinthians, vai Cleison, vai Jussivan! Ainda sobrou, dominou no peito, tentou ganhar o lance, recupera Pedrinho, fez o jogo buscando na cara do gol. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, vai entrando, o gol! Após uma bela jogada do Pedrinho com o Wagner devolveu a bola para Pedrinho jogou a bola para o Cleison. Aí, meu amigo, o Cleison deixou o goleiro Douglas a saudade. Aí chegou o jogador, a bola ficou pingando. Chegou o jogador do Bahia, não sabia o que fazer. Na hora que ele foi tirar a bola, correu mansamente com ares e crueldade no gol do goleiro Douglas. O time do povo tem 2, o time do Bahia tem 1. Olha aí a narração do nosso Jussivan Tomás. Gol na raça, né? Um belo gol do Cleison, inclusive. A intenção do Cleison foi ótima, né? Que acabou dando certo, mas a intenção dele foi ótima. Acabou dando certo porque o jogador do Bahia foi no kick da bola, né? O Cleison ameaçou a bola e a bola acabou pingando e o zagueiro do Bahia acabou indo nesse kick aí. O Cleison complementou para dentro do gol. É isso aí. Bom, antes da gente, né, dar os nossos pitacos aqui, falar sobre esta partida do último sábado contra o Bahia, que o Corinthians foi bem taticamente, o Corinthians foi bem tecnicamente, o Corinthians fez acho que 2 ou 3 bolas na trave, né, eu lembro 2, mas o que seja, foi um bom volume de jogo. Vamos ouvir de forma aqui breve a palavra o resumo, né, da partida na voz do técnico Fábio Carille. Fala, professor Carille, vamos ouvir.
Mais do que falar da partida, falar das oportunidades, foi uma semana de pressão, né? Eu tinha preocupação de como o grupo iria reagir, e reagiu de uma forma bem positiva. E agora, a nossa sequência, pensar sempre no próximo jogo, pensar no jogo de quarta-feira. Estou feliz com o grupo, sim, cara. Desde o começo do ano, está sendo de muito trabalho, de muito entendimento. Tem jogo que as coisas acontecem da forma que a gente planeja, tem jogo que não. Mas faz parte, né, do dia a dia, a nossa preparação para a vitória. Também acontece do adversário preparar para resultados positivos também. Então a gente está numa crescente. O time está numa crescente realmente, viu, meu caro Fábio Carilli? Só tem um detalhe que, discutindo, né, claro, de maneira sempre amigável, amistosa com os amigos aí, que a gente fala de Corinthians diariamente, alguns criticam muito o técnico Fábio Carilli na questão aí da retranca, né, na questão... primeiro que eu discordo disso completamente, né? Eu acho que não existe um técnico só retranqueiro ou só pra frente. Eu acho que um time que se preze, ele tem que ter o verdadeiro equilíbrio, né? Senão não dá. Não existe um time que só se defende e o chamado jogar por uma bola. Eu acho isso muito, assim, muito teórico, né? É muito teórico e passa um pouco do campo prático do futebol. Mas eu vejo alguns corintianos reclamando, por exemplo, de que o Carilli acha muito... como é que eu vou explicar? Ele qualquer jogo é igual, sabe? O Carilli pensa dessa maneira. Ele joga... Ele quer que o time dele se comporte igual em todos os jogos, independente se vale muito ou vale pouco, ou se é um mata-mata, ou se é o ponto corrido. Ele quer que o time se comporte da mesma maneira, porque... aí vem aquela história do Tite, que é a questão do merecimento, né? Que ele fala, o time tem que merecer ganhar a partida. Então, para merecer ganhar a partida, aquele time tem que fazer mais ou menos a mesma coisa todo jogo. É mais ou menos isso que o Carilli prega. E aí eu vejo os corintianos criticando esse ponto dele. Nesse ponto eu até concordo, né? Porque há jogos que são mais decisivos que os outros, pelo amor de Deus, né? Não dá pra você comparar. Tudo bem que valem os 3 pontos, claro, iguais no ponto corrido, mas você comparar um jogo contra o Avaí, que nós empatamos lá fora, né? Lá em Florianópolis, com um jogo com o Palmeiras, por exemplo, sei lá, na Arena Corinthians ou lá no Allianz Parque, seja, não é igual, desculpa, né? Um é um clássico fantástico, grandioso, vai jogar com o São Paulo no Morumbi. É igual jogar com o Goiás no Serra Dourada? Não é, né? Então, essa ideia de tentar fazer uma parada homogênea, esse pensamento homogêneo, aí geram as críticas pelos torcedores, que aí acabam pegando aquela raiva do cara, e aí qualquer coisa que o cara faça é motivo para reclamação. Por exemplo, quero a opinião de vocês aqui do jogo contra o Bahia. Pra mim, o time foi bem, né? O time no último sábado contra o Bahia foi bem. O Juizão tentou atrapalhar de todas as maneiras, tanto o Corinthians quanto o Bahia, não conseguiu, né? E o Corinthians conseguiu a vitória e esses 3 pontos importantes. Por favor, meu caro Dom Agenor Júnior, tua opinião aí sobre Corinthians 2, Bahia 1. Também era um jogo da redenção do Corinthians. É verdade. Porque esse era um jogo muito importante. Vinham de resultados muito negativos, jogava em casa, apesar do Bahia ser um time muito regular, muito bom. Um ótimo trabalho do Roger Machado. Mas o Corinthians era ganhar ou ganhar, não tinha escolha. Até o empate ia ficar muito estranho, até pra dar ânimo pra gente poder jogar lá na altitude contra o Del Valle. Mas foi um jogo que o Corinthians jogou bem, taticamente estava bem posicionado. E também, infelizmente, aqui um juiz muito fraco. Convenhamos que tentou, como você diz, atrapalhar o Bahia, tentou atrapalhar o Corinthians, e um juiz padrão, que ele é da FIFA, né? Ele é regulamentado pela FIFA, e demorar tanto e ficar naquela dúvida, e achei muito estranho. Mas apesar de tudo, o Corinthians foi bem, jogou bem, conseguiu o resultado e até ganhou um ânimo para poder jogar com o Del Valle, né? Infelizmente depois não deu muito certo, mas... Inclusive, Alex, eu tenho até uma pergunta aqui que eu quero te fazer. Pra mim? Que você que é um torcedor mais assíduo, já frequentou, né, Gaviões e tudo mais.
O que você acha desses protestos, quando a torcida vai lá para cobrar os jogadores? Você acha que isso é válido? Você acha que isso atrapalha? E você acha que isso tem algum cunho político? Às vezes pode ter alguma interferência política de alguém querendo para derrubar o técnico para ganhar alguma coisa? Então, da questão política, não. E concordo com qualquer protesto vindo da torcida, seja ele para cobrar ou seja ele para incentivar. A torcida ela tá exatamente ali para fazer este papel. Concordo com todos os protestos. Não sendo violento, né? Não ferindo a integridade de ninguém, ameaçando ninguém de morte, isso aí não cabe. Mas a cobrança, o cara tem que saber que no Corinthians a cobrança é diária, é todos os segundos da sua vida que você tá ali vestindo a camisa, tá treinando. Irmão, Corinthians, velho, até funcionário do Corinthians é cobrado. Se o cara sair do Parque São Jorge lá uniformizado, igual tem vários aí, os caras que trabalham cuidando do campo, ou sei lá, trabalham no boteco lá do garçom, lá, não sei o que, se o cara tiver com alguma coisa do Corinthians e tiver num momento difícil, o torcedor vai passar na rua e vai falar com o cara, falar, aí, maluco, você trabalha no Corinthians? É mais ou menos isso. Então o cara tem que saber. Ali, mano, protesto tem que existir, na verdade. A cobrança tem que existir, o incentivo tem que existir. Eu concordo com esses protestos aí. Não tem cunho político não, viu, Agenor? Sinceramente, não tem. Não tem pelo menos o Gaviões, que idealizou o protesto, né? Não tem nenhum vínculo ou nenhuma vontade política dentro do clube, não. Quanto a isso aí, é bem tranquilo, mas eu concordo sim. E aí, meu caro Vitor, algum detalhe a mais aí sobre esta vitória aí de 2-1 frente ao Bahia? Boa apresentação, né? Bons arranques aí no ataque, né? Manteve ali pelo menos a regularidade. E uma coisa que o cara ele destacou aí na sonora que a gente acabou de ouvir, ele fala da questão recuperação, né? Que o Corinthians conseguiu absorver bem a má atuação da quarta-feira anterior contra o Del Valle em casa e trabalhou e conseguiu vencer o Bahia no sábado. Então ele deu uma exaltada nisso e isso fez bem, né, pro grupo no geral, não só pro elenco como na pontuação também, né, Vitor? Sim, e foi uma vitória muito importante na caminhada pelo título, né? O Corinthians que vinha em partidas que deixou um pouco a desejar, uns derrota pro Fluminense, empate com o Ceará que a gente discutiu bastante, viu que eram pontos perdidos ali muito importantes, e contra o Bahia já vinha um pouco mais pressionado justamente pela derrota da quarta-feira, né? Que foi o 2-0 contra o Del Valle. Já vinha um pouco mais pressionado, as partidas anteriores perdeu essa, mas o time soube filtrar bem, soube manter a concentração para o jogo do Bahia, para que a pressão não fosse cada vez mais alta. O Garilli também trabalhou muito bem o elenco, para o elenco ter essa visão de que agora é Campeonato Brasileiro, agora não vai ter o jogo de volta, a gente precisa, aqui em casa, a gente vai impor o nosso jogo, mesmo a gente não vivendo um bom momento, entre aspas, mas isso foi importante para que agora que infelizmente só o Campeonato Brasileiro, o Corinthians ele tem o pensamento só nesse campeonato, e como já tinha antes as outras competições, já conseguia filtrar e saber jogar só essa competição, mesmo com a importância das outras. Então agora o Corinthians vai manter ainda, vai subir mais o foco, vai estar com a cabeça muito mais no Campeonato Brasileiro, e isso é muito bom. É verdade. E uma outra coisa, eu ia botar o Elias na conversa, mas vou deixar o Elias para falar da sequência do Campeonato Brasileiro, até pra gente falar da tabela aí também, né? Que o Corinthians agora tem 2 jogos seguidos, passíveis de vitória, né? Vasco em casa e Chapecoense lá segurando a lanterna na última colocação. Então daqui a pouco a gente vai estudar esses 2 jogos aí. Mas no jogo contra o Bahia, por exemplo, Carina entrou com o Ralf no lugar do Gabriel, para já dar ritmo, né, pro Ralf, que jogaria na partida. Você já tinha cantado essa bola. Pois é. Não, cara, tem coisas que, assim, é muito simples você observar no futebol. Como eu comentei semana passada, o primeiro volante ele tem que fazer a função ali para ajudar a defesa e não sobrecarregar a defesa. E o Ralf faz isso com maestria, velho. Há muitos anos, inclusive. Né? Pode ver, o Corinthians toma poucos gols aí, não é só por conta da dupla de zaga. Né? Um posicionamento de uma defesa com louvores ao Fábio Carilli, inclusive, que é ele que monta a defesa do Corinthians desde 2009, né?
muitas pessoas não sabem, mas sempre o titular ali é o Ralf, na cabeça de área, exceto o tempo que ele jogou fora do Brasil, é sempre ele o titular. Então a defesa se sente um pouco mais segura com um cara como esse, né? No meu modo de ver. E o primeiro volante, principalmente na característica do futebol brasileiro, eu não considero ele aquele cara tão importante assim na questão avanço. É uma questão minha, é um jeito meu de pensar o futebol. Se eu fosse técnico, eu não botaria o meu primeiro volante pra sair jogando, ou pra, eu preciso ter um toque mais refinado aqui pra... Às vezes o toque refinado não mata a jogada. Vídeo Casimiro aí, às vezes dá uns vacilos aí no time do Real Madrid, é um baita de um volante, né? Mas às vezes não mata a jogada. Às vezes quer dar tapinha de trivela, né? E volantão não tem que dar tapinha de trivela, velho, né? É um ou outro na história aí do futebol que você fala, pô, esse aqui pode dar tapa de trivela, mas basicamente o cara tem que fazer a cabeça de área ali. E isso, claro que talvez o Ralf não vá mudar muito a história de uma partida, mas eu acho que a confiança que os caras têm num líder como este, eu acho que ela supera às vezes aí as questões técnicas, né? E o Sornosa que entrou bem também, voltando ao time quando o Carille acabou sacando aí o Matheus Vital, que não deve estar muito legal lá dentro do grupo, não tenho nenhuma informação, mas pro técnico sacar assim de uma hora pra outra e pro técnico falar do cara na entrevista coletiva, alguma coisa não tá muito legal com o Matheus Vital, que é bom jogador, tomara que ele tenha a cabeça no lugar para a sequência aí no Corinthians. É isso aí, rapaziada, para encerrar a primeira parte do assunto Campeonato Brasileiro, vamos à participação dos colaboradores da equipe da Rádio Coringão, a equipe liderada por Ginaldo de Vasconcelos Filho e Alex Amato. Ginaldo que deu entrevista pro Leia já ontem, hein? Ei, maestro Ginaldo, é isso aí. E viva o rádio, hein? No dia 25 foi comemorado o Dia Nacional do Rádio. Viva o rádio, este nosso veículo apaixonante. E aqui, meu irmão, aqui a gente faz rádio, aqui a gente tem duas paixões ao mesmo tempo, o rádio e o Coringão. É isso aí, rapaziada, vamos lá. Sobre a vitória do último sábado, fala o moço da técnica. É ele que leva esse som perfeito pra você nas transmissões aí. É o Matheus de Mambro. Diga lá, meu caro Matheus de Mambro. Boa tarde, amigos do Timão Universitário. Eu sou o Matheus de Mambro. Estava presente no jogo Corinthians e Bahia desse último fim de semana. E o destaque que eu tenho para falar desse jogo é a vontade que o Corinthians apresentou nos primeiros 20 minutos de jogo, com 2 bolas na trave. Era coisa que dificilmente a gente estava vendo no Corinthians nesses últimos tempos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, meu caro Matheus de Mambro. Rápidas pinceladas aí do nosso Matheus de Mambro, o moço do tamborim. Pode crer. Antes de seguirmos em frente com o nosso Timão Universitário, pois ainda tem Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, o Eternamente em Nossos Corações, o Corinthians, as notícias das outras modalidades. Agora é hora e vez, espaço do povo corintiano aqui no nosso programa. Está no ar o Fala Fiel com Elias Macedo. Lembrando a todos os ouvintes que você pode participar toda semana do nosso Fala Fiel pelo facebook.com/Timão Universitário, pelo Instagram @Timão Universitário e pelo nosso Twitter @Timão Uni, Timão UNI, como diz Alex. E a pergunta dessa semana do Fala Fiel foi: com o volante Ralf escalado no lugar do Gabriel, o Corinthians jogou a partida de volta pela Sul-Americana contra o Independente Del Valle e precisava reverter a vantagem do Del Valle. E a pergunta para a fiel torcida foi se eles achavam que o Corinthians ia se classificar para a grande final do torneio. Ixi, Maria. E aí nós tivemos uma participação, Alex, aqui pelo Instagram. A Aline Bueno falou assim: a nós torcedores só cabe a torcida e apoio, porque será um jogo muito difícil e um placar complicado de se reverter. Aos jogadores, mais do que jogar, é dar raça em campo e buscar o título. Vamos apoiar sempre. E ela mandou um abraço, aquele abraço de sempre, meninos. E mandou um Vai Corinthians também. É isso aí, a nossa amiga Aline Bueno. Obrigado pela participação mais uma vez, Aline. Aline que, sim, estava confiante, né? Como eu também estava bastante confiante aí nessa vitória frente ao Del Valle, mas, né, infelizmente, acabou não ocorrendo. Tem mais gente aí, Elias?
Participação só essa, Alex. Eu queria mandar um abraço aí para as pessoas que curtiram a postagem. Com certeza. A nossa coordenadora, a professora Flávia Delgado, curtiu, um grande abraço também. O saco mesmo, senão não corta vocês aí, mano. A Andrea Mantovani, que tá toda semana com a gente aqui. O Alex da Mata. Aí, ó, esse curtiu. também é diretor da rádio, tem que falar aqui, duas vezes o nome. E quando Alex é Flávio, da Mata. o Alex da Mata, Ginaldo, Alex. Tem que parar os caras, senão... E também mandar um abraço pro Matheus de Mambro. Matheus de Mambro também, Alex. Acabou de participar com a gente aí. É isso aí. Beleza, meu caro Elias, é isso aí, ó. Quem quiser participar com a gente, sempre aqui nas interações, né? Toda semana tem uma pergunta diferente lá no Instagram, @Timão Universitário, no Twitter, @Timão Uni e no Facebook, facebook.com/Timão Universitário, lá na fanpage do nosso programa, sempre atualizando algum conteúdo lá do futebol feminino, do futsal e também sempre aí apoiando o basquetebol do Timão. É isso aí, rapaziada. Vamos lá. Vamos falar da eliminação do Corinthians na Copa Sul-Americana aqui no nosso Timão Universitário. Corinthians foi até Quito, capital do Equador, lutou até o fim, mas não conseguiu reverter o placar de 2-0 conquistado pelo Independiente Del Valle em Itaquera. Em entrevista coletiva no Estádio Olímpico Atahualpa, o resumo do jogo da última quarta-feira é do técnico Fábio Carilli, aqui na Rádio Coringão. Fala, Carilli. Essa era a intenção, né, de ser uma equipe mais cascuda, uma equipe mais experiente para esse tipo de competição. A escolha do Ramiro também foi pensando numa mudança tática sem ter substituição. Eu tinha armado uma situação talvez de colocar o Ramiro aberto pela direita, onde ele jogou bem, e colocar o Pedrinho por dentro. De repente o jogo me mostrou que era trazer Love para dentro e abrir o Sornosa lá, e a gente ajustou dentro de campo. Né? Muito orgulho desse grupo, muito orgulho dessa equipe. Um ano que está sendo bastante difícil para nós, né? Ano de remontagem, mas chegamos numa semifinal, infelizmente não passamos. Preparação aí para que a gente tenha 18 decisões aí no Campeonato Brasileiro. Então, o Pedrinho estava muito bem, criando as jogadas pela esquerda, pela direita, desculpa. O Love, mais uma vez, já fez um segundo tempo muito bom lá em São Paulo contra o Independente Del Valle, e hoje, quando a gente jogou ele para dentro, nosso time ajustou. Né? E o Cleison na questão de transição aqui, de trabalhar essa bola diária. Essas foram as substituições, essas foram a ideia. Né? Não tem o Sornosa, o Matheus Vital hoje briga por posição com o Sornosa. Matheus Vital me dá 1 contra 1 melhor, me dá o drible, o balanço. O Sornosa já me dá o passe, me dá o lançamento, a bola parada muito boa, né? Cada um dentro das suas características, né? E a gente vai usando de acordo com os jogos. Meu caro professor Fábio Carilli, que pena, hein, rapaziada? Eu tava confiante mesmo nessa vitória. O Corinthians brigou, abriu o placar com o Mauro Bocelli, sofreu um empate, continuou lutando, teve um pênalti, concluiu, né, com o gol do Cleison, mas não teve jeito. Bom, ao menos foi Corinthians, né, completamente diferente daquele que entrou em campo no primeiro jogo. Foi isso mesmo, Vitor? Como você viu essa partida aí? O Corinthians batalhou até o final, mas infelizmente estamos eliminados aí da Copa Sul-Americana. Pela primeira vez chegou na semifinal aí, né? Beliscou, chegou perto aí de decidir o título de mais uma competição continental, né, Vitor? Chegou perto, né? Chegamos perto de mais um feito, mas eu creio que o jogo, o confronto foi muito definido em casa. Corinthians tomando 2 gols de uma maneira que dava para evitar facilmente, né? Foram dois gols ao meu ver, de uma desatenção, mas infelizmente aconteceu de o Corinthians não conseguir fazer um gol em casa, acabou indo com o placar de 2-0, e lá a gente precisava do resultado, precisava de mais, não mais vontade, eu diria, mas a gente precisava sair um pouco mais pro jogo. Conseguimos, né? Saímos na frente do placar, tivemos o pênalti, ainda faltava apenas um gol para passar, mas infelizmente tomamos o segundo gol e acabou ficando muito, muito complicado também, com pouco tempo. Mas pro confronto, para uma classificação para a final, eu creio que passou muito pelo primeiro jogo. A gente teve alguns erros cruciais no primeiro jogo, que fez com que a gente fosse para lá com um resultado adverso para reverter, o que já seria muito difícil.
Mas a gente que é Corinthians, a gente tem que acreditar, né? Mas infelizmente não aconteceu. Então, cara, eu geralmente eu não gosto de considerar o primeiro jogo desses mata-matas, né? Porque tudo vai se decidir no segundo jogo, independente do primeiro placar. Mas eu acho que a questão aí, ela nesse tipo de pensamento que eu tenho, ela tá mais ligada ao desempenho da equipe do que ao resultado, né? Porque o resultado ele foi passível de reversão, tanto que o Corinthians jogou bem, né? Teve algumas chances de gols aí, algumas chances claríssimas de gols, né? Uma bola do Wagner, inclusive, o Wagner Love, que jogou muita bola. Aliás, eu sou fã desse jogador aí, acho um cracaço de bola. O Wagner, que além de ser um cara tecnicamente louvável, é um cara que corre, batalha, né? Apesar de já ter aí 34 e 35 anos, continua correndo e buscando seu lugar no time, preocupado, né, com o posicionamento e tal. Acho isso um fator bastante curioso aí entre os mais experientes. E esse desempenho do Corinthians em Itaquera na última quarta-feira, depois de ter tomado aquele gol besta com o vacilo tanto do Gil quanto do Gabriel, e depois aquele contra-ataque que o cara acaba... Aliás, o segundo gol do Corinthians, que o Corinthians toma deles aqui, é bem parecido com o segundo, né, da quarta-feira. É que na quarta a diferença é que aqui em Itaquera o cara faz o cruzamento, a banana lá pra dentro da área, né, e o rapaz chega no segundo pau. E o de ontem, o de quarta-feira, o cara domina a bola meio que mais pro centro, né, da área, né, eu não sei por quem a bola passa ali, não lembro o jogador que tá posicionado, a bola acaba passando e aí o jogador pega de primeira numa bela conclusão e um vacilo, na minha opinião, do Cássio. Mas coisa que, como a gente já sabe, acontece. E aí, meu caro Dom Agenor Júnior, qual o seu principal detalhe aí, o principal destaque dessa eliminação corintiana na Sul-Americana? É que fica aquele pensamento, Alex, sabe por quê? Porque, dessa vez dava, cara. Dava pra gente ser campeão da Sul-Americana. É verdade. Assim, tava porque às vezes assim, a gente disputa uma Libertadores, a gente sabe que é um pouco mais complexo, um pouco mais difícil, mas essa Sul-Americana a gente tava num caminho, assim, o cara ele parece que arrumou o time, ok, a gente tava com um foco bem firme no brasileiro, mas a Sul-Americana parece que a gente tava jogando muito bem, jogando os melhores jogos eram os da Sul-Americana, não era do Brasileirão, e que a gente mais elogiava que era o jogo contra o Wanderers, e sabe, tipo os jogos que a gente jogava em casa se portava muito bem, e fora também era igual, e seja quem fosse de entrasse de reserva, sabia o que tinha que fazer, como fazer. E aí teve aquele jogo em Itaquera que eu não sei o que aconteceu com o Corinthians e por que não jogou esse jogo em casa, cara? Desse jeito que jogou lá, jogasse assim em casa, construía... Concordo com você que realmente o que faz é o segundo, mas, se em casa jogasse igual jogou esse primeiro, nem que fosse um empate, sei lá. Claro. Chegava lá, fazia 1-0-2, acabou, tava classificado, ia pegar quem? Colón, acho que foi o Colón, né, que vai jogar, né? Vai jogar, mas ganhou primeiro já, né? Então, Colón, Atlético Mineiro, então, sabe, cara, é que fica esse peso, sabe? Dava pra ter ganhado, se tivesse empenhado um pouquinho mais no primeiro jogo. Aí no segundo jogo o Corinthians foi Corinthians, né, cara? Jogou na raça, jogou no sangue, Wagner Love incrível, mas aí a gente abriu um pouco mais e aí os caras pegaram no contrapé e vieram no contra-ataque e fizeram gol. Mas o Corinthians mostrou a cara de Corinthians e isso dá até um pouco mais agora de motivação pra como vai ser o resto do ano, né? Se o Carille agora conseguiu fazer isso agora, nesse jogo decisivo, então faça isso até o resto do ano e que a gente consegue aí sonhar com um título, inclusive. Claro, sem dúvida. Meu caro Elias... Como você enxergou essa partida aí? O Corinthians, algumas chances de gol, né? Que se fossem concluídas aí, até no primeiro tempo mesmo, talvez o Corinthians teria feito 2-0 e colocado um pouco mais de pressão em cima do Del Valle, né, Elias? Foi. Abriu o placar, né? Com o Bozelli. Teve aquela chance do Love, que ele driblou pra um lado, driblou pro outro, jogou na trave. Aquela bola, eu acho que ali foi a hora que era pra matar o jogo, entendeu? Porque o Corinthians conseguiu desempenhar bem o primeiro tempo e o Del Valle ficou na roda, né? O Del Valle, você via que o Del Valle ele pegava a bola e ele queria segurar o máximo de tempo possível, porque eles vieram pra jogar conforme o resultado que eles conseguiram na arena, né? A proposta deles era essa. Eu acho que, aí no intervalo eles foram e se acertaram, né? Aquele desespero, né? E aí foi o fator chave, né? Eu acho que também teve o
Até que você tava falando lá em off aí que o Manuel também realmente foi Infelizmente é o tipo de erro individual que acaba prejudicando toda a equipe, apesar dele não estar tão mal assim no jogo em si, né, Elias? Isso. Mas esse tipo de falha compromete, né? É como aquela falha do Cássio no jogo contra o Fluminense. É uma falha individual, sim, mas ela compromete todo um elenco que fala, pô, a gente confia naquele cara ali e aquele cara deu essa, imagina eu. Todo um sistema assim, né? Isso. Acaba detonando. E a questão psicológica também, né? A gente às vezes, como torcedor, Elias, a gente peca um pouco pela falta de razão, né? E a gente precisa, sim, botar algumas vezes a razão em evidência, porque, cara, o psicológico no futebol também é tudo, bicho. É tudo. Tem coisas que... por exemplo, ontem o Corinthians foi a campo com um psicológico ótimo. Após ter vencido o Bahia, ter ido bem, né? Muita gente critica também, voltando naquela questão do Fábio Carille, que o Carille não pode falar dos jogadores. Amigão, depende. Porque o cara tá sendo sincero, moro? Eu vejo dessa maneira. Eu vejo o Carille sendo sincero perante ao elenco. Às vezes a gente vê muito treinador aí quietinho, né? Jogador, treinadorzinho, né? Que não consegue passar pro atleta a mensagem porque não é sincero. Tá, Cuca? É você mesmo, Cuca. Os seus meninos vão bater na mesa lá? Agora não vai, né? Então tá. Então assim, tem treinador, o Cuca, tem vários outros aí, que eu acho até bom técnico, inclusive, enxerga jogo e tal, mas não é sincero bastante perante ao elenco, e aí depois os caras ficam lá fazendo panela, e aí o cara depois bota a culpa no jogador. É melhor um paneleiro, um cara que cria panela dessa maneira, ou é melhor um cara sincero igual o Carille que chega lá e fala, amigão, ó, não tá rolando tal coisa e joga limpo. Eu prefiro 1000 vezes o estilo do Fábio Carille, né, que é um cara que pelo menos vai cobrar ali do cara que tá de fato devendo alguma situação, porque se o cara não sabe que ele tá devendo, é o técnico que tem que falar pra ele o que ele está devendo e o que o técnico precisa dele, né, daquele rendimento, do rendimento individual daquele atleta no momento. Conclua, por favor, Elias. E também você vê, no começo do jogo teve um lance lá que o Cássio salvou também. É verdade, né? Pega muito, né? Então o time ontem foi um time ideal, assim, né? Tem coisa a melhorar, óbvio, né? Mas, assim, do que apresentou contra o Fluminense, aquele jogo de volta contra o Del Valle, já vê uma grande melhora, né? Mas com certeza, meu caro Elias. É isso aí. Esta foi uma análise breve aí da mesa de debates aqui do nosso time universitário para a eliminação do Corinthians na Copa Sul-Americana. Mas ano que vem tem mais, não tem problema nenhum. É isso aí, no parque é diferente, é bola pra frente, sempre o Coringão adiante aí. Vamos lá, rapaziada, vamos avaliar a participação individual de cada jogador no empate contra o Independiente Del Valle no Equador. Está no ar o nosso Provão! Provão! Bomba do Provão. No ano que vem a gente coloca, hein, Gil? Vai separando uma bomba legal aí pra gente botar na sonora aí do nosso Provão. É mesmo, já que você é o Rocade, Gil, já sabe a bomba que você vai produzir aí. É isso aí, vamos lá, rapaziada, vamos ao nosso Provão aqui, a nota de cada jogador na atuação de quarta-feira, Corinthians Independiente Del Valle 2-2, gols de Mauro Bocelli. Tá vendo, Carille? Põe o Bocelli pra jogar, velho. Põe os caras que manjam dessa parada aí chamada futebol pra bater uma bola no campo, velho. O resto é consequência. O goleiro Cássio, meu caro Dom Agenor Júnior, sua nota para o gigante Cássio. Cássio, nota 7. E aí, Vitor? Nota 6.
Eu dei 7 aqui pro Cássio, eu queria dar uma nota maior, mas eu sinceramente acho que naquele segundo gol lá dava pra pegar, apesar do cara ter pego a bola de primeira, né? A bola veio complicada, mas eu acho que o Cássio estava um pouquinho mal posicionado no segundo gol, né? Que talvez não fosse mudar muita coisa a história do jogo, mas estava, na minha opinião, um pouco mal posicionado. Aí, nota 7 pro goleiro Cássio. O lateral direito, Fagner, meu caro Dom Agenor Júnior, nota dele? Nota 5 pro Fagner. E aí, Vitor, nota do Fagner? 6,5. 6,5 também pro lateral Fagner. Ô, Fagner! Ô, velho, o time precisa de você, malandro. Precisa. Se bem que tá bem marcado o lado direito do Corinthians, né? Todo mundo tá vendo o jogo do Corinthians aí. E o lado direito geralmente tá bem marcado, porque o Fagner tava deitando e rolando aí nos últimos jogos. Depois da seleção brasileira, vem mal aí na lateral direito o Fagner, mas ganhou 6,5 aqui. O zagueiro Manuel. Essa vida, hein, Manuel? Que pataco, hein, velho? Mas beleza. E aí, meu caro Agenor, nota do zagueiro Manuel? Manuel, 5. E aí, Vitor? 5. Cara, eu dei 6 aqui só pra não ser muito mal com o Manuel, mas foi mal naquela jogada, né? Não conseguiu matar a jogada, tá vendo? Não conseguiu matar a jogada. Acontece, né? É um acidente, o zagueirão pesadão não conseguiu matar a jogada, até porque se ele chega perto do cara, se ele acerta o carrinho no maluco lá, o cara ia pra Venezuela, velho. Ia mesmo, eu atravessava a fronteira, mano. Você tá louco. É isso aí, nota 6 pro Manuel. E o Gil, zagueiro que jogou ao lado do Manuel, meu caro Agenor? Nota 5 também. E aí, Vitor, nota do Gil? Nota 6. Eu dei 6,5 aqui pro Gil. Dupla de zaga do Corinthians baixou um pouco, né, o rendimento, né, da dupla de zaga ali, mas vamos lá. E na lateral esquerda, fechando aí a defesa, o nosso Danilo Avelar, meu caro Dom Agenor Júnior, nota do Avelar. Nota 5 para Avelar. E aí, Vitor? Nota 7. Eu dei 6,5 aqui pro Avelar. Gostei da partida do Avelar ontem. Apesar de... A gente vem falando aqui já tem um tempo, né, da questão ofensiva do Danilo Avelar. Ele não passa do meio do campo. Mas quando ele passa, ele vai bem. Não é verdade? Então, assim... precisa variar um pouco mais, visto que o Fagner tá bem marcado lá, né? Vai jogando pra cá, vai jogando pro outro lado e tentando até mais encostar com um volante ali pra não ficar tão espaço, né? Porque o Danilo protege bem a zaga, mas encosta o volante ali, às vezes ajuda, resolve o problema, né? Até facilita o trabalho do armador no meio do campo. E falar em cabeça de área, falar em volante, jogou o Ralf na cabeça de área, meu caro Dom Agenor Júnior, que pra mim não sai do time nunca mais. Ralf monstro, nota 8. E aí, Vitor? Nota 7. Nota 8 aqui pro volante Ralf. No lugar do Ralf, no segundo tempo, já no final, né, entrou aí o Júnior Urso, meu caro Dom Agenor Júnior. Nota do Urso, que jogou pouco. Que jogou pouco e ainda tá hibernando, né? Nota 5,5. Pois é. E aí, Vitor, nota de Júnior Urso? 6. Eu dei 6 aqui, só pra constar também, porque o Urso não pegou na bola. Ao lado do Ralf, aí no meio campo, jogou o Ramiro, né? E depois foi substituído pelo atacante Cleison. Nota dos dois, por favor, Dom Agenor Júnior. 6 pro Ramiro e 6 pro Cleison também. E aí, Vitor? 5 pro Ramiro e 6,5 pro Cleison. 5,5 pro Ramiro e 6,5 pro Cleison. E pra completar aí a armação... o terceiro homem do meio campo foi Júnior Sornosa ontem, meu caro... Ontem não, na quarta-feira, meu caro Dom Agenor Júnior. Nota 6 pro Sornosa. E aí, Vitor? 6,5. Dei 7 aqui pro Júnior Sornosa, que é o nosso cobrador oficial de faltas aí. E fechando aqui o meio campo, o menino Pedrinho, meu caro Dom Agenor Júnior. Nota do Pedrinho. Pedrinho, 7. E aí, Vitor? 7 também. Dei 7,5 pro Pedrinho, gostei do primeiro tempo, mas o Pedrinho acabou caindo na segunda etapa aí, infelizmente. No ataque, Wagner Love, antes das notas da mesa do Timão Universitário pro Wagner Love, a sonora do Wagner aí após a partida, na entrevista coletiva, por gentileza, meu caro Gilvan Alves. Conseguimos fazer 1-0 logo ali nos primeiros 15 minutos, se eu não me engano. Isso nos deu a condição de tentar buscar o resultado. Você falou que se aquela bola entrasse, ficaria muito contente, porque acho que talvez mudaria a situação do jogo, a equipe dele de repente ia mudar a maneira de jogar, e aí poderíamos ter chance de conseguir a classificação. Mas infelizmente ela não veio. Temos personalidade, somos responsáveis por isso, por termos perdido a classificação.
Wagner Love, meu caro Dom Agenor Júnior, jogando muita bola. O atacante do Corinthians ontem jogando aí ao lado do Mauro Bocelli, aí facilitando bem as jogadas de ataque do Corinthians. Nota do Wagner, por favor, Dom. Wagner, nota 7. E aí, Vitor? Nota 8. Eu dei 8 também pro Wagner. E o Mauro Bocelli, autor do primeiro gol, jogou de centroavante e foi substituído depois pelo Gustavo no segundo tempo. Nota dos dois, meu caro Dom Agenor Júnior. 6 pro Bocelli e 5 pro Gustavo. E aí, Vitor? 7 pro Bocelli e 6 pro Gustavo. 7,5 pro Bocelli, 5,5 pro Gustavo. E a nota agenoriana implantada por Dom Agenor Júnior para Fábio Carilli, o técnico. Carilli, 6. E aí, Vitor? 7. 7,5 pro Fábio Carilli. E para encerrar o assunto Copa Sul-Americana, a segunda parte da presença dos colaboradores da equipe da Rádio Coringão, sobre o empate no Atahualpa, fala o repórter Ricardo de Almeida Moura. Fala, meu caro Ricardo X. Grande abraço a você, Alex Dinarte, e a todos os colaboradores do Timão Universitário. Aqui quem fala é Ricardo X e estou para falar da infeliz eliminação do Corinthians. Respeito do jogo de ontem, primeiro tempo que o Corinthians conseguiu jogar bola, Pedrinho demonstrou que essa questão de maturidade que foi levantada no primeiro jogo não tem nada a ver, jogou bola demais, mas no segundo tempo caiu de rendimento. Mas enfim, todos sabemos que o Corinthians perdeu essa vaga ainda no primeiro jogo, quando perdeu de 2-0 para a equipe do Del Valle sem conseguir jogar nada, tá certo? Valeu, Alex, valeu a todos os colaboradores e também a todos os ouvintes. Grande abraço. Grande abraço, meu caro X, é isso aí, vamos lá, vamos voltar a falar sobre Campeonato Brasileiro, pois a vida segue, né, e o Corinthians tem 18 jogos pela frente ainda no Campeonato Brasileiro. O Corinthians recebe o Vasco da Gama às 11 horas da manhã em Itaquera no próximo domingo, hein, partida válida pela 22ª rodada, pois o jogo contra a Chapecoense pela 21ª foi adiado e será realizado na próxima quarta-feira em Chapecó. Na coletiva da última quarta-feira, o Carilli falou muito sobre 18 decisões, essas 18 decisões aí no Campeonato Brasileiro. Vamos aproveitar o embalo para falar dos dois jogos, né? No primeiro turno, um empate contra o Vasco e uma vitória contra a Chapecoense. Com a vitória sobre o Bahia na última rodada, o Corinthians soma 35 pontos e é o 5º colocado na tabela. Os próximos adversários, Vasco e Chapecoense, os cariocas estão em 13º com 24 pontos e a Chape segura a lanterna com 14. Hoje são 2 jogos a menos que o líder Flamengo e 13 pontos de diferença aí pro líder do campeonato. E aí, rapaziada, vamos brigar aí por esse título ainda, meu caro Dom Agenor Júnior? Qual que é a sua opinião, seu prognóstico do Corinthians nessas próximas 18 rodadas? Olha, Alex, eu falo, como corintiano, claro, sim, desejo sim que o Corinthians lute pelo título. Eu acho que vai, inclusive, mostrou que tem capacidade para isso no último jogo. Se continuar desse jeito, a gente consegue brigar sim. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Eu creio ali que o Flamengo e Palmeiras estão bem posicionados ali na frente. Eu acho que uma Libertadores é certeza que o Corinthians vai conseguir. Eu acho que pelo menos ali em terceiro e quarto a gente consegue chegar. Título eu acho um pouco difícil, mas os próximos jogos aqui contra o Vasco e contra o Chapecoense, eu acho que são 6 pontos que o Corinthians tem que, se tá com essa ideia de brigar por título, então é meio que obrigatório ganhar esses 2 jogos. Um jogo em casa contra o Vasco e um jogo lá fora contra o Chapecoense, que tá meio que capengando, né? Então eu acho que dá sim, temos toda a possibilidade de brigar pelo título, mas quem sabe ali se chegar em terceiro ou em quarto uma Libertadores já tá muito bom. E aí, meu caro Vitor Rossi? Bom, antes de mais nada, meu caro Elias, por favor, está com a tabela aberta aí? Será que eu falei alguma besteira aqui nos números que eu dei agora há pouco? Faltam 18 jogos, é isso, né? O Corinthians tem 2 jogos a menos. Tem, cadê aqui? 35 pontos, é isso mesmo, Elias? Isso. Em quinto? Em quinto lugar com 35 pontos, isso. Legal. O Vasco, o próximo adversário... O Vasco, ele tá em 13º com 24 pontos. Isso. E a Chape A Chapecoense é a última com 14. Com 14 pontos, 14 é isso aí. Isso. Cara, são muitos pontos aí a serem disputados ainda, né, na tabela do campeonato. É claro que o Flamengo jogando muita bola, mas o Palmeiras também melhorou, né, se organizou melhor com o Mano Menezes, vai a caça aí do Flamengo. Fica legal esse campeonato dessa forma, porque o Palmeiras não deixa o Flamengo disparar, né, e os outros clubes
que vêm embaixo, por exemplo, o São Paulo ontem, na quarta-feira, tropeçou, né? O Inter, que está ali, perdeu para o líder Flamengo. Então o Corinthians tem essa chance nesses 6 pontos aí do campeonato matemático, né? Na questão matemática, o Corinthians tem esses 6 pontos aí para tentar, não diminuindo ou desrespeitando o Vasco da Gama, mas eu acho que o Corinthians tem um time melhor, apesar do técnico lá ser melhor que o nosso, né? Eu acho o Luxemburgo ainda melhor que o Carille. O Carille tá começando a carreira e o professor Vanderlei já tem aí 30 anos de história no futebol, né? Então, melhorou um pouco a equipe do Vasco, vem fazendo algumas alterações, vem contando com alguns jogadores aí que não contava no início do trabalho. Mas eu acho que o Corinthians tem plenas condições, principalmente depois da partida disputada na última quarta-feira, com a vontade, né, com o afinco que o Corinthians colocou dentro do campo ali, jogando da mesma maneira, apesar do horário, às 11 horas da manhã, tem tudo para vencer o Vasco. E depois, na quarta-feira, ir a Chapecó, um jogo difícil, porque a Chapecoense é a última colocada do campeonato, mas ainda não jogou a toalha, né? Porque tá vendo o CSA, por exemplo, que era o último, já saindo da zona de rebaixamento, tá vendo um Goiás ali que era ameaçado vencendo o São Paulo, por exemplo. Então você, né, os times vêm ganhando também as suas próprias confianças dentro dos próprios elencos. É legal que tem aquela disputa lá em cima do pessoal querer ser campeão e lá embaixo também tá bem igual, né? É isso aí. E aí, meu caro Vitor Rossi, qual que é a tua opinião sobre esses 2 jogos? Daqui a pouco eu passo ali pro Elias também dar a opinião dele. São 2 jogos que a gente espera os 6 pontos do Corinthians, né? São jogos em que o Corinthians é favorito, tanto contra o Vasco e lá contra a Chapecoense. É um pouco complicado jogar lá, justamente por esse fator de não jogar a toalha, né? Eles estão querendo vitória, né? Para sair da zona de rebaixamento, para não ser rebaixado por... Tem até o rival Avaí ali junto. Exatamente. É outra disputa, né? Outra disputa. Então, eu acho que eles vão entrar com muita vontade para fazer com que isso não aconteça. Mas são 2 jogos em que o Corinthians é favorito. Agora, com uma competição só no resto do ano, o Corinthians consegue sim ter esse foco no Campeonato Brasileiro e fazer os jogos fora de casa da mesma maneira que fez nessa quarta-feira agora contra o Del Valle, que deixou uma boa impressão. Tem razão, meu caro Vitor. E outra coisa, meu caro Fábio Carille, joga com o Mauro Bocelli no ataque quando a opção for Gustavo ou Bocelli, não tem o que pensar. Tem que botar o melhor, velho. Tem que colocar o cara com mais técnica, que a bola não bate nele e volta. É o cara que domina a bola, facilita a chegada dos jogadores do meio, né? Facilita a movimentação toda do ataque. E você tem o Wagner Love, que é craque, né? Eu acho que isso a melhora do ataque do time, ela começa por aí. Muito mais do que na armação de jogo. Porque o Corinthians está jogando aí com o Matheus Vital, o Pedrinho, o Sornosa, que entrou nas últimas 2 partidas. E o meio-campo só não funcionou naquele jogo lá contra o Del Valle e foi mal contra o Fluminense. Mas o Ralf tem que jogar, hein? O Ralf tem que ficar no time. O resto, velho, é consequência do trabalho, né? Meu caro Elias, tua opinião aí sobre Corinthians e Vasco e Chapecoense e Corinthians. Isso. Eu acho que tô com o pessoal da mesa, né? É 2 jogos para fazer 6 pontos, né? E isso que você falou também, o Ralf é imprescindível lá, porque você vê a diferença que dá, né? Até para a confiança da zaga e dá uma sustentabilidade ali, né, no time do Corinthians. Eu acho que o time, fora a escalação de ontem, eu acho que o Matheus Vital deve voltar para o time titular, né? Que eu acho que o Matheus Vital, ele é aquele cara que ele encara mais o adversário, entendeu? Aí eu acho que é uma opção melhor do que o Sornosa nesse estilo do Brasileirão. E também uma observação, Alex, que eu queria fazer, uma curiosidade, né? Que a gente vê, por exemplo, aqui os 6 primeiros do campeonato, né? Ah, sim. Diga lá, Elias. Flamengo, Palmeiras... Quantos pontos? Fala os pontos. Vamos também. lá. Flamengo com 48. Olha, Gil, 48 pontos. Já não cai mais, hein?
Opa! O Flamengo é o único garantido na Série A do ano que vem. Já superou a meta dos 45, 46 pontos. Parabéns ao Flamengo, garantido na Série A do ano que vem. Vamos lá, meu caro Elias. É a verdade, velho. É a verdade. O Campeonato Brasileiro, Elias, ele tem que ser tratado dessa maneira. Primeiro, você se livra do rebaixamento, aí depois você se vira lá com as outras paradas. Porque olha... Aí depois pensa nos outros objetivos. Primeiro é isso aí, ó. O Flamengo já atingiu a meta principal, que é se manter na primeira divisão. Aí o segundo é o Palmeiras com 45. Ó, também, Palmeiras já tá lá também. Né? Falta um pontinho aí pro Palmeiras se classificar pra próxima, pro ano que vem. Pro ano que vem. Santos em terceiro com 37, Inter em quarto com 36. E aí vem o Corinthians e o Corinthians em quinto, o São Paulo em sexto, os dois com 35 pontos. Legal. Isso é uma curiosidade que eu reparei nesse ano, é assim, os primeiros times são todos fora o Flamengo, né? São todos times que estão apenas no Campeonato Brasileiro. Sim. E isso é uma coisa que os anos anteriores não tinha. É verdade. Né? Você sempre viu o segundo ou terceiro lá falando que ia abrir mão por causa que estava em mais competições, né? Agora então conclua, Elias, por favor. Então, isso pode ser um fator que talvez pode atrapalhar um pouquinho o Corinthians. Eu acho que o Corinthians, vou até falar igual o Dom, né? Eu acho que não vejo o Corinthians brigando por título, né? Por esse fator e pelo fator que o Flamengo já tá um pouquinho longe, né? Mas um G4 aí, pelo menos uma Libertadores para cair direto já na fase de grupos, isso é fato. Legal. Eu enxergo isso. Legal. Uma observação, né, que a gente... Tô brincando aí da questão do campeonato, né, de se classificar para o ano que vem, mas com 36 o Corinthians tá? 35 pontos. Isso. Tem bastante coisa para acontecer, cara, mas o campeonato é tão matemático, né? Por exemplo, esses dois próximos jogos aí são essenciais, né, para o Corinthians tentar se manter sim na ponta da tabela e aí colocar de fato o que o Corinthians veio fazer no campeonato, né, com esses dois jogos, e também é uma situação que pode prejudicar inclusive o próprio Flamengo, porque o Flamengo joga no decorrer da semana contra o Grêmio pela Libertadores, né? E assim, sincero, cara, aqui a gente é corintiano, torcedor, mas a gente sabe, né, o que aquilo que pode e o que não pode acontecer. O Corinthians sempre vai brigar pelo título, independente da rodada, independente da condição. O Corinthians não entra em campeonato para ser coadjuvante, né? O Corinthians chega para ser protagonista em qualquer campeonato que dispute. Mas se o Flamengo não perder ponto agora nessa parte de Libertadores aí, que, né, os jogos vão acabar se entroncando ali, cara, fica muito difícil tirar o título do Flamengo, que tem um timaço. Não é isso, Vitor? É isso mesmo, mas só uma observação também, que o Grêmio, ele também tá na Libertadores, mas ele tá vindo de uma sequência boa no Campeonato Brasileiro, né? Não tá ali na frente, não tá ali no G6, mas vem ganhando confiança no Campeonato Brasileiro, disputando também as duas competições. É verdade, é verdade. É isso aí, rapaziada. Bom, Elias, teve uma vez que você me falou uma parada que a mesa de debates do Timão Universitário tinha que dar os palpites das próximas rodadas. Então vai começar com você. Corinthians e Vasco, domingo em Itaquera, por favor. 2-0 pro Corinthians. E aí, Dom Agenor Júnior? 3-0 Corinthians. Olha lá. E aí, Vitor? Corinthians 2-0. Olha lá. Meu caro Elias Macedo, quarta-feira, Chapecoense e Corinthians na Arena Condá. A famosa goleada, 1-0. E aí, Dom Agenor Júnior? Concordo, 1-0 goleada. Legal. E aí, meu caro Vitor? 2-0. É isso aí, rapaziada, é isso aí. Vamos lá, vamos para arrematar o assunto do Campeonato Brasileiro, a primeira parte, a parte final, na verdade, dos colaboradores da Rádio Coringão, sobre a sequência do Corinthians no Campeonato Brasileiro. A palavra é do técnico do time que nunca perdeu e que nunca vai perder, o time de futsal dos portadores de síndrome de Down do Timão. Fala, meu caro professor Cleiton Monteiro. Olá, ouvintes da Timão Universitário. Já no jogo do Bahia, né, o Corinthians mostrou uma evolução que todos pediam aí, de vários jogos atrás, aí, pedindo que o Corinthians fosse um time mais aguerrido, que tivesse mais a posse de bola, que tentasse envolver o seu ataque lá na frente. Já teve uma melhorada aí no jogo do Bahia, e agora com o Devaldo também, acho que o Corinthians jogou bem, né, mostrando que queria buscar o resultado, mas infelizmente tomamos 2 gols aí. E agora pro próximo jogo contra o Vasco na Arena,
O Vasco que vem melhorando com o professor Luxemburgo, com uma marcação alta, né? O Vasco gosta de marcar o adversário lá na frente. Vamos ver como é que o Corinthians vai se sair depois dessa eliminação, né? Mesmo jogando bem, o time foi eliminado. E na arena agora contra o Vasco, a gente espera que o Corinthians possa fazer um bom jogo para tentar subir um pouco na tabela, né? Só resta o Campeonato Brasileiro. Depois do Vasco pega a Chapecoense, que é um time que também está brigando lá na zona do rebaixamento. É um jogo difícil, porém o Corinthians precisa somar ponto para tentar brigar aí pela Libertadores do ano que vem. Acho difícil o título esse ano. O Corinthians tem altos e baixos, isso numa competição com várias equipes brigando lá na frente, isso atrapalha muito. Então eu acho que o Corinthians vai brigar por uma vaga aí na Libertadores. Pelo que a gente viu nas entrevistas do Carille ontem, mesmo o Bocelli jogando bem com o Wagner Love ontem, esse ataque dificilmente vai acontecer no jogo, né, nos próximos jogos, a não ser numa casa de extrema necessidade para os dois jogarem junto. Pelo que o Carille vem falando, o esquema do Corinthians, ele está tentando modificar esse sistema. Então o próprio Vital já está perdendo espaço, né? Que eu acho uma pena. Acho que o Vital ainda poderia ser titular dessa equipe, mas enfim, não se encaixa no estilo de jogo do Carille. Vamos esperar, vamos aguardar o que vai acontecer daqui para frente nesses dois jogos, que é primordial para o Corinthians na classificação aí do Campeonato Brasileiro. Há bastante jogos ainda, mas acho que o Corinthians precisa mudar. Pelo menos se o Corinthians manter essa postura que teve contra o Bahia e contra o Del Valle ontem, independentemente da eliminação, mostrou ser um Corinthians aguerrido, buscando o resultado, correndo atrás da bola. Eu acho que nós vamos poder brigar aí pelo terceiro, quarto lugar aí no Campeonato Brasileiro. Vamos torcer que o Corinthians possa evoluir, né? De repente, quem sabe aí se classificar para a Libertadores do ano que vem, tá bom? Valeu, meu caro professor Cleiton Monteiro. É isso aí, rapaziada. A Rádio Coringão, a Rádio Livre Gaviões, a Rádio Fiel Macabra e a Rádio Itaquera 87.5 FM transmitem na rede corintiana de rádios a partida de domingo contra o Vasco pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. É a Rádio Coringão, 10 anos no ar, fiel torcida. Agradecendo ao meu amigo Ronaldo Pereira Soares da Intercontrol ABC, ao grande Elinho da Clínica Segunda Geração, ao pessoal do Cartão de Todos e também ao Cartão Digital Zap, os apoiadores da Rede Corintiana de Rádios. No próximo domingo, no Domingo de Futebol, você entra em campo 1 hora antes do jogo. A partir das 10 horas da manhã, o narrador Ricardo Dias assume o comando para levar à nação corintiana a maior emoção. Nos comentários da partida, o professor Cleiton Monteiro, é ele mesmo. E nas reportagens, o conselheiro versátil, o advogado Richard de Paula. Os trabalhos técnicos e a apresentação são do Alex da Mata. Venha torcer pelo Timão na transmissão mais corintiana do rádio. E agora é o momento de manter viva a memória corintiana no nosso Timão Universitário. Está no ar o Eternamente em Nossos Corações. Eternamente dentro dos nossos corações. Ai, meu Deus do céu. Eternamente em Nossos Corações de hoje homenageia Edilson da Silva Ferreira. Mas quem é o Edilson da Silva Ferreira? É o nosso capetinha, rapaz! Edilson nasceu em Salvador, capital da Bahia, em 17 de setembro de 1970. Começou a carreira como jogador pelo Industrial do Espírito Santo, Industrial de Linhares do Espírito Santo, no ano de 1987. O time era amador e disputou apenas um campeonato, e no ano seguinte foi extinto. Depois, Edilson foi jogar no Tanabi, no interior paulista, clube no qual despertou o interesse do Guarani de Campinas. O clube campineiro logo o contratou e assim Edilson iniciava sua carreira no futebol profissional. Após passagem por Vitória, Palmeiras e clubes do exterior, no fim de 1997, Edilson foi contratado pelo Corinthians e brilhou no Brasileirão de 1998, ajudando na conquista do segundo título nacional para o Timão. Na oportunidade, Edilson foi eleito o melhor jogador da competição. Durante o Campeonato Mundial de 2000, Edilson disse, antes do jogo contra o Real Madrid, que passaria uma bola por entre as pernas do zagueiro Carembê.
pois o mesmo tinha dito que nunca tinha ouvido falar do Edilson. E além de dar uma caneta no zagueiro, concluiu a jogada com um lindo gol. Gol este que você ouve agora na voz do eterno Luciano do Vale, o melhor gol da TV. Carlos Edilson, jogo eletrizante aqui no Morumbi, lá vai Edilson, passou pelo Carimbó, bateu, golaço do Edilson, meteu entre as canetas, botou entre as pernas do Carimbó, e aí ele disse, eu sou o Edilson, o capeta, 2 para o Corinthians, para o Real Madrid, muito prazer, vai buscar lá dentro. Que golaço, hein? Que narração do Bolacha, que saudade do Luciano do Vale. Antes desse fato, Edilson já tinha aprontado outras das suas. Aos 31 minutos do segundo tempo da final do Campeonato Paulista de 99 contra o Palmeiras, Edilson recebe a bola na lateral e começa a fazer embaixadinhas passando a bola por trás da cabeça. Nesse momento, alguns jogadores do time adversário partem para cima querendo agredi-lo e então o jogo termina com uma confusão generalizada e festa dos corintianos na arquibancada com mais um título paulista para o Corinthians. Edilson sempre foi um jogador de drible fácil, extremamente rápido e habilidoso. O Capetinha aprontou várias no período em que defendeu o time do Corinthians. Pelo Alvinegro, Edilson jogou 164 vezes, marcando 55 gols. Atuando pelo Corinthians, foi campeão brasileiro de 98, paulista e brasileiro de 99 e campeão mundial em 2000. Edilson também fazia parte do elenco pentacampeão do mundo em 2002 na Coreia do Sul, e no Japão, né? Aquele título de 2002, aí a família escolar lá, aquela baita de uma frescura, os caras foram pentacampeões do mundo e Edilson e Vampeta e o Ricardinho representavam, e o Luizão representavam o Corinthians naquela ocasião. É isso aí! É por isso que o nosso Capetinho, o nosso Edilson, estará por todo sempre eternamente dentro dos nossos corações. É isso aí. Para continuar a preservação da memória corintiana, vamos ouvir o que o Vitor Rossi preparou para o Storinthians de hoje. Storinthians. Olá, meu caro Vitor. Na caminhada pela Copa do Brasil de 1995, o Corinthians enfrentou o Vasco da Gama na semifinal. O finalista da competição foi definido em 2 jogos. No primeiro, o Timão já saiu na frente, vencendo por 1-0, e a decisão ficou para o Pacaembu. Neste segundo confronto, o Corigão aplicou um sonoro 5-0 para cima do time carioca. Tudo isso para um público de mais de 43 mil pessoas. Com a vitória, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, o Corinthians se classificava para a final da competição e mais tarde conquistaria o seu primeiro título de Copa do Brasil. Neste jogo, o time do Povo foi a campo com Ronaldo no gol, André Santos, Célio Silva, Henrique e Silvinho, Bernardo, Marcelinho Paulista, Marcelinho e Souza, Fabinho e no comando do ataque Viola. Apenas o ponto esquerda Elivelton veio a entrar no decorrer da partida. Time que era comandado por Eduardo Amorim. Todos os 5 gols, os gols da vitória corintiana, narrados por ele, Osmar de Oliveira. A condição é boa, hein? Castigo para o capitão Ricardo Rocha. Se o Marcelinho virasse esse jogo na esquerda, ele pegaria o Souza livre para fazer o gol. Foi para dentro. Vai ganhando espaço. Ainda vai ganhando. Boa bola, pintou o gol, Viola. Gol! Faz o Viola, que festa faz a fiel torcida do Pacaembu. Boa pro Marcelinho, melhor ainda pro Marcelinho Paulista, fintou nada, não foi nada. Lá vem o Corinthians, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, não saiu, gol!
a 21 do segundo tempo. Realmente falta 1 minuto, o Corinthians se aplicou bem. O gol. O segundo dele, Viola. Ele já olhou pro Viola. Foi cumprida essa bola, não deu pro Viola, vai sobrar pro Cássio. Mas o Marcelinho ganhou. Ganhou, limpou, tocou pro Viola. Olha o quinto, olha o quinto, olha o quinto. Gol! Outra vez a coreografia do Viola. É isso aí, meu caro Vitor Rossi. É isso mesmo. Pô, velho, perdi o tempo aqui do nosso Corinthians de hoje. Legal, pô, eu tô viajando no tempo aqui, meu caro Marcos Floriano. Pô, lembrando aí do Dr. Osmar de Oliveira narrando os jogos do Corinthians. Aliás, esse jogo contra o Vasco, pra mim, ele define o que de fato o Corinthians vinha fazer na Copa do Brasil, que foi vencer, cara. O Corinthians jogou muito. Esse time de 95 aí, treinado pelo Eduardo Amorim, né? Esse time jogava um futebol redondinho, bonito de ser visto, né? E classificou para Libertadores e tudo mais. Foi bem bacana, campeão paulista e campeão da Copa do Brasil em 1995. É isso aí, rapaziada. Hora e vez dos esportes das outras modalidades aqui no nosso Timão Universitário. Vamos falar de futebol feminino. Afinal de contas, as meninas do Timão, domingo que vem, entram em campo pelo bicampeonato brasileiro. É, rapaz, domingo passado, lá na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, 1-1. A Ferroviária de Araraquara conseguiu terminar com a sequência de vitórias da equipe corintiana. É, velho, as meninas do Corinthians ganharam 34 jogos seguidos. No 35º, o Corinthians não perdeu, empatou. Continua invicto, mas a Ferroviária finalizou esse ciclo, esse grande ciclo de vitórias aí das meninas comandadas pelo Arthur Elias. Mas eu não entendo absolutamente nada de futebol feminino. Aqui no Timão Universitário, a voz do futebol feminino é dela, da repórter Jade Jimenez. Quarta-feira, as meninas do Timão entraram em campo pela semifinal do Campeonato Paulista. Foi o terceiro jogo seguido contra a equipe da Ferroviária. O primeiro foi lá em Araraquara e o Timão venceu por 4-0. O segundo jogo, que foi aqui no Parque São Jorge na quarta-feira, foi 5-1 para o Corinthians. Então o Timão, em mais uma final aí de Campeonato Paulista, enfrenta o São Paulo. O São Paulo que recomeçou o projeto do futebol feminino esse ano. Então vai ser um jogaço de bola, um clássico bem importante também para a equipe corintiana que busca aí esse título. Ano passado não conseguiu, perdeu para o Santos, né? Lá no Parque São Jorge, e agora tenta com o São Paulo. Provavelmente o jogo de ida, que é mando deles, deve ser no Pacaembu, e o segundo na Fazendinha. Quem sabe o Corinthians também mande o segundo jogo lá no Pacaembu, casa também do Timão. Mas falando agora do jogo de domingo, jogo importante, final do Campeonato Brasileiro, contra a Ferroviária de novo. Primeiro jogo lá em Araraquara foi 1-1. O segundo é domingo, 2h da tarde, já está à venda os ingressos no Fiel Torcedor, né? No FT da torcida corintiana. Então é só entrar lá, acho que está cerca de R$20, com desconto sai 10. E aí, para fazer parte dessa festa, Corinthians empatou lá, mas dá sim para conquistar o resultado em casa, ver o Timão sendo bicampeão do Campeonato Brasileiro. Eu sou a Jade Jimenez, da Rádio Coringão, para o Timão Universitário. É isso aí, minha caríssima Jade Jimenez, obrigado mais uma vez e parabéns pela cobertura, a Jade incansável aí no nosso futebol feminino. Vamos torcer aí, as meninas do Timão enfrentam a Ferroviária no próximo domingo, com transmissão da Rádio Coringão, hein, diretamente do estádio Alfredo Schürig. Olha que legal, você que vai à Arena Corinthians no próximo domingo assistir Corinthians e Vasco, depois de Corinthians e Vasco vai lá pro Parque São Jorge, velho, levantar a taça lá de campeão brasileiro, de bicampeão brasileiro com as meninas, tomara que
façam um grande jogo, que mereçam de fato a conquista do bicampeonato brasileiro. Parabéns aí ao Arthur Elias, a todo mundo que faz parte aí, a Cris Gambaré, diretora, a Milene Domingues, que é a nossa representante, as meninas que estão jogando muita bola, a Érica, zagueira, que, meu Deus do céu, como joga futebol fácil a Érica, como joga a Tamires, a Vitória Albuquerque, que é a nova Marta. Nova Marta não, melhor que a Marta a Vitória vai ser, não tenho dúvida nenhuma disso. E também as outras meninas aí que compõem o elenco e defendem com garra e galhardia a camisa corintiana em todos os gramados aí. Boa sorte pra vocês no próximo domingo e, claro, na sequência do Campeonato Paulista aí, enfrentando o São Paulo na decisão do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. E domingo a Ferroviária de Araraquara. Aliás, parabéns também pro pessoal de Araraquara aí por ter chegado em mais uma decisão de Brasileiro de Futebol Feminino. No basquetebol, o Corinthians voltou a vencer o Pinheiros e avança à semifinal do Campeonato Paulista de Basquete. Na noite da última terça-feira, Corinthians garantiu vaga na semifinal do Campeonato Paulista de Basquete depois de conquistar a segunda vitória contra o Pinheiros. No ginásio Vlamir Marques, no Parque São Jorge, Corinthians venceu por 86-80. Com as vitórias nos dois jogos, a vaga na semifinal é corintiana e o terceiro jogo entre Corinthians e Pinheiros, marcado para ontem, né, para quinta-feira, não precisou acontecer. O Corinthians espera o adversário para a semifinal, decidido na série entre Paulistano e Mogi das Cruzes. A outra decisão será entre São Paulo e Franca. E no futsal, hein? É, velho, segunda-feira tem futsal. O Corinthians começa a batalha pela classificação na Liga Nacional de Futsal contra o Intelli lá em São Carlos. Jogo duro. A Intelli, que parecia morta aí nos 2 anos anteriores, recuperou o seu trabalho, seu belíssimo trabalho com o Sidão, que é um fera do futsal. Um abraço pro Sidão, ouvinte nosso da Rádio Coringão, um dos maiores entendedores de futsal da história do Brasil. O futsal do Brasil deve muito pro Sidão, e o Sidão tá conseguindo recuperar a rapaziada da Intelli lá, tá com o Cabreúva, tá com o Keké, com grandes jogadores. E olha só, o Corinthians enfrenta então na próxima segunda-feira o primeiro jogo da Liga Nacional de Futsal contra o Intelli lá na belíssima São Carlos, velho. São Carlos é bonito demais. E também, para completar aqui a informação do futsal, o Corinthians conhece datas e horários da semifinal da Copa do Brasil de futsal. Rapaz, o atual campeão, né? O Corinthians, que é atual campeão da Copa do Brasil, já sabe quando irá enfrentar o Marreco na semifinal da Copa do Brasil de futsal. Na última terça-feira, a Confederação Brasileira de Futsal divulgou as datas e os horários dos confrontos. Serão realizados nos dias 25 e 30 de outubro. O primeiro duelo acontece aqui no Parque São Jorge, no dia 25, e no dia 30 de outubro, lá no Arrudão, em Francisco Beltrão, no Paraná. É isso aí, rapaziada, é isso aí. Chegou ao fim mais uma edição do nosso Timão Universitário, um programa feito por alunos da Univeritas UNG, em parceria com a Web Rádio Coringão. Nós voltaremos na próxima sexta-feira, aqui na Rádio Coringão. 10 anos de torcedor para torcedor. Meu caro Dom Agenor Júnior, suas considerações finais. Gostaria de mandar um abraço pra minha amiga Maiara, que vai fazer aniversário amanhã. Opa, vai dar o endereço da festa da Maiara? Não, que senão dá problema igual ao do Gil. Só desejar tudo de bom pra ela, sempre muitas lives, muito Dota, Senhor dos Anéis, cerveja, tudo que é de bom, e que a força esteja sempre com ela. Beleza, é isso aí, parabéns pra Maiara. Meu caro Vitor Rossi, suas considerações finais. Mandar um grande abraço pra todo mundo que acompanha, né, os ouvintes fiéis, todos os meus amigos lá, rapaziada também que acompanha, e tamo junto. É isso aí. Meu caro Elias Macedo, suas considerações finais. Um abraço aí pra todos que acompanham aí semanalmente o Timão Universitário. Tem bastante gente ouvindo a gente aí nas reprises, agradecer a todos aí. E a mãe da minha namorada, a Zê, ô Zê, tá ouvindo a gente? Um beijo pra você, hein, Zê? Saúde aí, força, tamo junto sempre, tá bom? E um beijo pra Sheilinha também, porque, né, a Sheilinha é linda da minha vida, pelo amor de Deus. É isso aí, rapaziada, muito obrigado a todos, agradecendo a todas e todos pela audiência, agradecendo também aos comandos técnicos do Rocage da Aldeia da Cerveja, o nosso Gilvan de Arrascaeta Alves Neto, sob supervisão do maestro Marcos Floriano. O Timão Universitário tem a produção, os quadros, a edição e a participação dos alunos de jornalismo da Univeritas UNG. São eles Dom Agenor
Vitor Júnior, Bruno Oliveira, Elias Macedo, Vitor Rossi e Gilvan Alves. A coordenação do curso é da professora Flávia Delgado. A apresentação é minha, Alex Dinarte. Não esqueçam, hein? Tem Corinthians e Vasco no próximo domingo, 10 da manhã. Tem Corinthians e Ferroviária na sequência, logo na sequência. Acabou lá em Itaquera, a transmissão já estará aberta diretamente do Parque São Jorge para finalíssima do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, Corinthians e Ferroviária de Araraquara. E vá com a gente aí seguindo a programação corintiana, a programação alvinegra da Rádio Coringão, sempre de torcedor para torcedor. É sempre uma honra empunhar o microfone da nossa Rádio Coringão e da Rede Corintiana de Rádios. É isso aí, rapaziada. Semana que vem tem mais Timão Universitário. Um grande abraço, um excelente final de semana e vai Corinthians! Você ouviu Timão Universitário, o programa da Nação Corintiana na Univeritas UNG.